Opa, e aí galera, suave? Hoje eu vim aqui para trazer um vídeo da Fandation sobre o SCP. Qual é o SCP mesmo? Que SCP é esse? Deixa eu ver aqui. SCP 2718. O que espera depois da morte é terrível. Bora ver. Eita, tá baixo. Deixa eu aumentar um pouco. Aumentar um pouco não, né? Aumentar o volume, né? Porque tá baixo. Bora ver o que é. Bora ver então. De sentir uma crise existencial das fortes, porque o SCP que eu vou trazer nesse vídeo é conhecido por ser um risco cognitivo, ou seja, que se as informações sobre ele se espalharem para o público, vai causar um caos. As pessoas iriam enlouquecer de tanto medo que iriam sentir se soubessem sobre o que ele se trata, e nesse caso, enlouqueceriam depois de saber o que acontece com a gente depois da morte. Para ter uma noção básica do quanto eles têm trauma desse SCP, logo de cara o número dele fica se modificando a todo momento no documento, para tentar camuflar a identidade dele e com vários avisos dizendo para não comentar sobre esse SCP com ninguém. E se você fechar o arquivo nesse exato momento, a fundação não vai te punir, mas apenas se você fechar o arquivo e vazar. O mesmo acontece para quem caiu de paraquedas e acidentalmente se deparou com o documento desse SCP. Apenas feche o arquivo, apague ele do seu histórico e vá embora. E se você por acaso leu alguma coisa, por menor que seja, não comente nada sobre ele com ninguém. Desligue o computador e procure tratamento com amnésicos o mais rápido. Ela divulgando o conteúdo. Tá falando pra não espalhar o conteúdo do SCP e ela que fazendo vídeo do SCP. É até um pouco irônico. Possível. Mas se você deseja continuar, você está ciente do risco que está correndo. Clicando para continuar a ler o arquivo, mesmo sabendo dos riscos, nós chegamos a algumas gravações que foram feitas. Mas obviamente eu vou resumir o mais importante. Bom, vocês devem saber o que são o Conselho O5, os Sim. membros mais importantes e de cargo mais alto na Fundação SCP. E por serem as pessoas mais importantes e de conhecimento indescritível, quando um deles morre, eles precisam recuperar o corpo para poder guardar o seu cérebro. A gravação que eu vou mostrar para vocês agora é narrada do ponto de vista de um outro conselheiro O5, e eu vou alternar entre as falas dela e algumas explicações, tudo ao mesmo tempo. Meu nome é Miriam Prather. Eu fui a O5-7 por 77 anos. No meu tempo de mandato, eu presenciei 19 jeitos anormais diferentes de fazer alguém voltar à vida. Mas olhando através da ciência e magia, podemos resumir tudo em duas amplas, porém simples, categorias. Uma é a clonagem, uma simulação onde é criado a partir da mente e do corpo do falecido. E o segundo é o temporal, que é um pouco mais complexo, mas essas duas categorias têm algo em comum. A pessoa não tem nenhuma lembrança, ou a experiência da morte. E mesmo depois de mais de milhões de anos da nossa existência, nós da Fundação nunca tivemos sequer um testemunho sobre o que acontece depois que morremos. Ou pelo menos, não tínhamos até agora. 6 meses atrás, ressuscitamos Roger Sheldon, o nosso antigo O5-11, usando um método diferente para fazer ele voltar à vida. Eles reviveram um O5 que morreu. Caraca. Interessante. Aos 73 anos, Roger era o mais novo do conselho quando morreu. Ele tinha 2 hábitos bem comuns para um O5. Na época a gente tolerava, mas agora, depois que isso aconteceu, resolvemos proibir. O primeiro era que ele não queria se fortificar de jeito nenhum, que é basicamente tomar vários suplementos para aumentar o tempo de vida. O segundo era uma mania de tirar folgas sem avisar para onde ia. E ia completamente sozinho. Numa dessas viagens de férias, ele sofreu um AVC e morreu sozinho numa região rochosa na ilha de São Domingos. Como ele saía sem avisar, nós não fazíamos ideia de onde ele poderia estar. E demorou 14 anos até que achássemos o que restou dele. Caraca, 14 anos pra achar o corpo dele. Caraca, não foi pouco tempo não. Foi bastante tempo. Uma pausa para um leve lembrete. Eu tinha dito que no começo eles costumavam recuperar o corpo do O5 que morreu para guardar Sim, eu o lembro cérebro disso, eu dele lembro. e recuperar as informações. Mas como o Roger ficou 14 anos desaparecido, vocês devem imaginar que não restou muita coisa É, o corpo dele deve ter ficado só o cabaço. Não deve ter sobrado quase nada. dele. Muito menos o cérebro que eles tanto precisavam. Dito isso, vamos voltar para a gravação. As chuvas e os Imagina o resto do cérebro dele que deveria estar só o caco e reviveram ele a partir disso.
sol forte do lugar e talvez os animais que estavam ali, deixou apenas os ossos do que um dia foi o Roger. A equipe de resgate usou vassouras e sacos para recuperar o máximo que restava dele. Como não restou muita coisa dele, nenhum dos outros 19 jeitos de ressurreição que tínhamos iriam funcionar, então pegamos tudo que restou dele para construir algo o mais próximo do que ele era, fisicamente, quanticamente, eletricamente parecido para que o coração dele voltasse a bater no novo corpo. Então, o Roger voltou à vida perfeitamente. Ele saiu do casulo que criamos para ele, parecendo até um pouco mais jovem e mais saudável do que eu me lembrava dele. Ele chorou incontrolavelmente por um tempo, sem responder a qualquer coisa. Depois de quase meia hora, ele voltou. A sua expressão de repente ficou calma e então fizemos várias perguntas para ele, onde ele respondeu a tudo bem empolgado e aliviado. Também mandamos ele para quarentena e ele não reclamou durante os 30 dias que ficou lá. Ele se comportou como cada um de nós do conselho iria se comportar naquela situação. E no fim, depois de um debate, todos nós concordamos que ele voltasse a fazer parte do conselho aos 5. Ele compensou nosso esforço, continuando seus deveres mais focado do que nunca, demonstrando um conhecimento e percepção que nunca tínhamos visto antes nele. Mas ele teve algumas mudanças estranhas nos hábitos. Por exemplo, ele pediu para uma equipe médica e guarda-costas ficarem sempre perto dele, demonstrando bastante interesse na segurança quando estávamos criando algum procedimento de contenção para determinado SCP. E também começou a mostrar desgosto quando o assunto era sacrificar os classes D. No começo a gente não deu muita importância para isso, mas deveríamos. Ele escondeu a verdade de todos nós. Naturalmente, no nosso interrogatório inicial, perguntamos para ele se ele tinha qualquer lembrança da morte e ele disse que não. E mesmo mentindo, ele conseguiu passar no teste do polígrafo. Antes, o Roger se negava a usar qualquer suplemento para prolongar a sua vida, mas há mais ou menos 2 meses Eu acho que ele descobriu que tem depois da morte e a partir disso tentou de todas as formas se manter vivo, fazendo isso que ela vai falar agora, de usar os tais suplementos para se manter mais tempo vivo, né? atrás ele chegou em mim e perguntou se nesses 14 anos que ele esteve desaparecido, se os cientistas tinham criado algo que pudesse nos dar a imortalidade. E eu respondi que não. Por mais que nós do conselho usamos suplementos que podem prolongar nossa vida por anos, nem nossos melhores pesquisadores conseguiu criar um suplemento que nos desse imortalidade. E a ressurreição só pode ser repetida 1 ou 2 vezes, ou seja, uma hora ou outra a morte iria chegar. Juntando todas as suspeitas no Roger, nós investigamos ele nas sombras. Ele foi esperto em esconder os rastros e, enfim, nós pegamos ele e confrontamos com perguntas. E foi isso que o Roger nos disse. Eu tentei não falar disso antes, mas a verdade é que eu estava consciente durante todo o tempo depois que eu morri. Eu suponho que logo depois que eu morri tinha apenas o nada. Era como um sono profundo no começo. Eu estava cego, surdo e sem me mexer, mas lentamente eu recuperei a consciência e eu me tornei ciente de cada sensação. Eu enxergava dentro de um corpo imóvel. Eu não consigo descrever completamente, mas imagine você prender sua respiração além da dor, além do desespero, com a cabeça se debatendo e os olhos saltando, como se fosse um sonho de sufocamento sem fim. A minha pele secava e rachava na luz do sol. Insetos famintos apareceram rapidamente e eu senti seus ovos se chocando em mim, as larvas se arrastarem, os gases surgindo e estourando dentro de mim, cada célula se rompendo, os fluidos do meu corpo azedando e apodrecendo. Eu conseguia sentir tudo com mais intensidade, mais do que quando eu estava vivo. Eu senti cada unha e cada fio de cabelo sendo tirado de mim pelo vento. Eu sentia uma dor inexplicável. A lógica seria que a dor fosse diminuindo conforme meu corpo se desfazia, mas não. Ela só aumentava a cada ano, a cada mês, a cada segundo que se passava. A dor se intensificava com o tempo. Eu senti tudo até quando meus ossos viraram poeira. E acredite em mim, eu não vou retornar para aquela existência angustiante, nem daqui a 100 anos e nem nunca.
Eu pedi ajuda ao nosso melhor pesquisador e eu tenho certeza que ele poderia estender nossas vidas. Eu ofereci grandes coisas a ele e até, quem sabe, a sua liberdade. Mas ele riu e recusou. Mas eu acredito que existem outros dispostos a fazer isso, custe o que custar. Qualquer coisa é melhor do que ouvir, e é melhor do que o destino após a morte, desde que seja para sempre. Depois que o Roger terminou de falar, todos da sala ficaram perplexos e depois apavorados. O rosto do O5-8 ficava cada vez mais pálido enquanto o Roger repetia toda a história de novo. E então ele Caraca, que sinistro. Eu me arrepiei todo aqui. Caraca. interrompeu e gritou que um cenário de morte humana classe Keter tinha que ser declarado naquele exato momento e que essa informação tinha que ser contida a todo custo. E naquela sala, o caos se instaurou. O Roger insistiu em contar mais e mais detalhes do que sofreu, sensações e imagens de sofrimento que não podemos sequer imaginar. Os membros do conselho estavam enlouquecidos com a informação do que nos aguardava depois da morte. O O5-10 chutou a mesa e começou a gritar enquanto os outros, também apavorados, tentavam controlar a ele e a si mesmos. E então, o líder de todos, o O5-1, silenciou a todos e se levantou, com o rosto vermelho e tremendo. Ele então instaurou o protocolo de emergência 17, onde todos os conselheiros iriam receber amnésicos e esquecer daquela informação, menos o Roger. E então o O5-1 disse: cometemos um grave erro libertando você da contenção, e isso será corrigido. Antes que eles pudessem trancar a sala, o Roger saiu correndo pela porta, enquanto Miriam, a O5-7 que narrou a história pra gente, corria atrás dele, quase sendo esmagada pela porta, até que segundos depois, tiros foram ouvidos de 3 direções diferentes, Eita. dando um fim no Roger e na Miriam. Vocês conseguem entender o porquê a Fundação esconde tanto essas informações? O porquê eles se entupiram de amnésicos para esquecer tudo que o Roger disse sobre o sofrimento pós-morte? Porque eles acreditam que a crença é a chave. A informação sobre o que acontece com os mortos é um risco de informação. Se alguém ouvir, eles vão acreditar que isso realmente vai acontecer depois que morrerem. É por isso que os O5 apagaram suas memórias e porque o documento é cheio de bloqueios para acessar. Isso tudo é para impedir que essa informação saia e condene milhões de vidas ao mesmo destino. O destino de uma dor inimaginável enquanto seus corpos se desfazem e a dor aumenta a cada segundo. Mas também existem várias outras formas de interpretar esse SCP. O primeiro é que isso aconteceria com todos nós depois que morrêssemos, e não há nada que você possa fazer para impedir. Nesse caso, não saber sobre o que acontece depois e apagar sua memória não é uma vantagem. A segunda é que ele é um risco de informação que o O5 descobriu e afeta apenas aqueles que sabem. E a última é que o O5 estava alucinando tudo, já que não tem como os nervos dele realmente sentirem, muito menos transmitirem dor para o seu cérebro, que já estava se desfazendo junto com o resto do corpo. E isso tudo que ele, entre aspas, viu e sentiu foi causado pelo método incomum de ressurreição que usaram nele. Por mais que seja perturbador e um pouco confuso o documento, ele causa uma crise existencial muito boa. É verdade. Eu fiquei me tremendo. Fiquei tremendo. Eu fiquei me arrepiando todo aqui com a narração da experiência desse cara aí. Caraca, sinistro. Fazendo a gente se perguntar o que nos espera depois que partirmos. É. Mas eu não tô muito afim de ficar pensando nisso. Eu também não tô não, sai fora. Ai, cara. É isso, galera. Falou.